Olá! Hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que é feita por possíveis clientes e também por clientes, que é como é que a gente consegue, os advogados, um agendamento quando não tem sido possível fazer agendamento ou quando o CEF não dá resposta. O que é que os advogados têm feito e que é possível para contornar essa situação? Eu me chamo Gabriela Teles, eu sou advogada de empresas e de imigração aqui em Portugal. E junto com a Alane, a minha sócia, nós cuidamos aqui do escritório desses casos, desses clientes todos que aparecem, dos clientes nossos já antigos também. O que é que nós advogados temos feito para contornar essa situação da AIMA e do CEF para conseguir agendamento, porque tá impossível, ou mesmo para ter resposta quando eles têm demorado tanto para dar resposta, inclusive de alguns pedidos que já foram feitos. O que os advogados eles podem fazer para auxiliar nessa situação? E aí é realmente uma coisa que só advogados podem fazer. Por quê? Porque se a ligação, cada cidadão pode fazer a sua própria, não, ou seja, os advogados não têm um canal preferencial ou exclusivo para esse tipo de coisa. Uma coisa que efetivamente só os advogados podem fazer é representar os seus clientes na esfera judicial. Então, o que é que muitos advogados tem feito para contornar essa situação e efetivamente trazer resposta aos clientes? Entrar com uma ação judicial no tribunal administrativo, que é o tribunal competente para resolver, as situações dos litígios que ocorrem entre o cidadão e o Estado, Então, isso que é administrativo, direito administrativo da administração pública. E a AIMA, ela é um órgão do Estado, Então, é mesmo o tribunal administrativo que é o competente para julgar essas situações de conflitos com a AIMA, especificamente. Então, nós podemos entrar com a ação contra a AIMA, tanto para conseguir agendamento, quando os agendamentos já há muito tempo que a gente não consegue, que a gente tenta, os clientes, e tem tido negativas nesse sentido, ou seja, falta de resposta, a omissão mesmo da AIMA, ou também nas situações em que o processo já foi iniciado e o cliente ele já está há muito tempo sem resposta. Então, tá 1 ano, já tá 6 meses sem uma resposta da AIMA, não recebeu ainda o cartão, não recebeu qualquer tipo de notificação do processo sobre faltar documento, sobre indeferimento, nada de nada. É também possível entrar com uma ação fazendo esse pedido de resposta. E efetivamente não só um pedido de resposta, mas um pedido inclusive de emissão do cartão, do cartão de residência. Uma outra situação em que também é possível apresentar ações judiciais é no caso de indeferimento por algum motivo da sua autorização de residência. E aí a gente, quando vai recorrer, podemos ou recorrer, fazer um recurso interno, mas fazer uma reclamação hierárquica, ou então ir direto para o tribunal. E essa ação, aí ela já tem um prazo, são 30 dias. Se a gente não ingressa nesse prazo, perde a possibilidade depois de discutir novamente o seu caso dentro desse processo. É claro que isso não impede você de entrar com mais outro processo na AIMA por algum outro pedido de residência, ou seja, você tem algum novo motivo de residência, então você fez o pedido por causa de trabalho e aí o trabalho não apareceu algum documento, eles não concederam sua residência e aí você quer fazer a apreciação novamente de um pedido de residência, seja por trabalho, seja por estudo, seja por reagrupamento familiar, enfim. É possível. Então, nesse caso, sim, é possível fazer pedido de novo, mas não no mesmo processo. Então, veja que nós temos algumas medidas judiciais que são as mais comuns. Então, eu trouxe aqui 3 mais comuns para vocês, que os advogados podem utilizar. 3 medidas que podem ser utilizadas. Mas é claro que, para qualquer situação em que você tem um litígio, que você tem uma situação que não é possível contornar, que não seja óbvia, é claro que cabe uma consulta a um advogado, para que inclusive seja avaliado se há algum remédio judicial no seu caso em concreto. Então, nunca deixem de procurar consultar um profissional qualificado para auxiliá-lo ou auxiliá-la na sua questão. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, porque isso ajuda-nos a trazer outros vídeos para vocês explicando. Então, se tiverem dúvidas sobre os processos, procedimentos,
deixem aqui. Então, continuando. Esses processos judiciais, eles não são isentos de taxa. Então, há uma taxa sim a se pagar pelos processos judiciais. Então, a taxa de justiça, quando falamos desses processos, os quais eu citei, habitualmente a taxa gira em torno dos 300 euros. São 306 euros, mais um quebradinho, alguns cêntimos, mas é em torno desse valor. É claro que isso também pode variar, então é importante que a gente veja, consulte, né, qual é o caso em concreto para saber a taxa, mas de uma forma geral você vai ter ali essa taxa. Não é uma taxa barata, tá? Ela vai, claro, acrescer as outras taxas que você já pagou ao longo do seu processo. Vai ter também, é claro, os honorários com o advogado que você está contratando para poder cuidar do seu caso, porque os advogados, eles aqui em Portugal, e isso é muito importante, a gente não trabalha com o sucesso da ação, o pagamento é feito sempre antes, tá? Isso é o habitual, o corriqueiro aqui. Então fiquem vocês também com essa informação sobre o universo jurídico aqui em Portugal. Então, se você tinha referência de em outros lugares ser diferente, saiba que aqui é assim que se pratica. É claro que os advogados, eles podem negociar uma coisa ou outra, mas não é o habitual. O tempo do processo, essas ações, elas não têm demorado tanto assim a acontecer, a terem resposta. Lembrando que nesses casos de pedido de agendamento, por exemplo, a gente não consegue garantir algumas coisas. Os advogados não temos conseguido garantir o lugar e nem tempo, ou seja, data. Isso é impossível, porque afinal de contas o nosso pedido é para que a AIMA ela tome uma providência, e a providência é fazer o agendamento, e ela faz de acordo com a agenda, com o que é possível ali dentro do contexto dela. Sendo que agora os tribunais, eles têm começado inclusive a dar um tempo para que a AIMA ela possa se manifestar e dar resposta. Então a resposta já não tem sido mais tão imediata quanto era em outros tempos. Então tenho também essa informação. Então estas são informações que eu tinha para trazer para vocês, ideias para que vocês tenham luz no fim do túnel, se você está em uma dessas situações, por exemplo. Então procurem um advogado, conversem com o seu advogado de confiança para esclarecer, saber se ele pode ajudá-lo nesse processo, porque sem dúvidas é um caminho possível. Espero ter ajudado, que esse vídeo tenha esclarecido algumas de suas perguntas, tá bom? Se precisarem, entrem em contato conosco através de nossos canais de comunicação. Até a próxima!